informação. Eu até pensei assim, pô, esse cara tinha que ser o ministro do meio ambiente, velho. Porque sabe muito. E desde então eu queria muito conversar com você. Então, obrigado mais uma vez por você estar aqui, velho. Muito foda mesmo. Eu que agradeço. E foi muito bom aquele episódio lá do Flow com o Igor. É sempre uma oportunidade de esclarecer as pessoas sobre o que acontece na Amazônia, né? Porque eu acho que a grande demanda da nossa sociedade para a defesa da Amazônia é a falta de informação técnica, sem viés ideológico, né? Técnico. O que precisa ser feito para a gente reduzir o desmatamento? Que a proteção do meio ambiente, a proteção da Amazônia é uma pauta que deveria ser apartidária, suprapartidária. Porque a água que o cara de direita bebe e que o cara de esquerda bebe é a mesma água. O ar que nós respiramos é o mesmo. Então, nesse ponto, o meio ambiente é fundamental que exista algum consenso. Não seja pauta de esquerda ou pauta de direita. É pauta de país, é pauta de Estado, de nação. Que ali na Amazônia nós temos questões ambientais, temos questões estratégicas, geopolíticas, tudo envolvido ali. É muito complexo. E até questões de segurança pública, de soberania, é um jogo ali na Amazônia. Então, por tudo isso, acho que falta aos nossos representantes no Congresso Nacional ter esse carinho, essa visão em relação à floresta amazônica. Cara, eu vi você falando até, acho que uma postagem sua, você falando que a Amazônia, ela funciona como se fosse uma cortina de fumaça ali para uma engrenagem muito maior. Que sistema é esse que acontece lá dentro? A gente não fica sabendo. Eu falei isso coisas sobre as queimadas, né? Sim. Que a queimada é quando é a parte visível de um grande esquema que envolve grilagem de terras, exportação ilegal de madeira, corrupção de agentes públicos, parlamentares, de governadores, né? O governador de Roraima, por exemplo, Denário, ele tem o nome do cara, Denário, é dinheiro, né? Ele fez uma lei proibindo a destruição de balsas do garimpo. Como assim? Em terra da União, sim. E essa lei ficou valendo até ser caçada pelo STF. Qual a intenção de fazer uma lei dessa? Quando nós temos laudos periciais, e não é um não, são vários, dos rios de Roraima, os principais rios de Roraima, com contaminação de mercúrio 10 mil vezes, 15 mil vezes acima do recomendado. O rio Urariquera, trabalhei em Roraima, 3 anos e pouco. Cara, e essa contaminação num grau desse, ou até menor, poderia ser menor. Poderia ser menor. 1000 vezes seria muito. Isso é irreparável, você não consegue mais modificar isso. Uma vez que isso atingiu, que ele entrou em contato com uma água ali, por exemplo, não tem o que fazer mais. O tratamento para o ser humano com contaminação de mercúrio é complicadíssimo, caro, e certamente não está disponível para a maioria do povo brasileiro, e principalmente na Amazônia. Do que as pessoas nem acreditam nisso, né? Você fala assim, cara, você está sendo contaminado por isso. Tô nada, isso mano. Causa problema neurológico, e principalmente nas crianças. O desenvolvimento do cérebro das crianças fica comprometido por causa do mercúrio. Tem vários estudos científicos nesse sentido. E não é só em Roraima, Amazonas também, fizeram vários estudos nessa mesma linha. E a Fundação Getúlio Vargas, acho que em 2022, junho de 2022, soltou um artigo sobre a contaminação dos peixes na Amazônia. Ela pesquisou em todas as capitais da Amazônia legal. E deu uma contaminação de 20 a 25% do pescado. Então, de 1 a 5 peixes, 1 a 4 peixes, está com mercúrio. Então, isso é um problema de saúde pública muito grave. Então, assim, não dá para dizer que o garimpo, que é uma atividade ilegal, está gerando riqueza. Está destruindo os rios, pô. Então, quando você fala garimpo, e eu tenho uma idade próxima da sua, sempre que eu vejo garimpo, eu lembro, por exemplo, de uma imagem que acho que rodou o mundo, que foi a Serra Pelada. O garimpo hoje não é aquela proporção mais. Como que é o garimpo? Chega ali um bando de invasores em uma região e começa a extrair ali. O que é o garimpo hoje? Lá na Amazônia hoje, eu tive em Serra Pelada. Não na época, né? Depois. No buraco ali. Cara, o que se tirou de ouro dali? Você vai ver a miséria do local. É miséria mesmo. Casas de chão batido. Pessoas em condições muito ruins. Você vê como no Brasil as coisas são loucas, né? O que ficou de riqueza pro povo? Nada. Na Amazônia é a mesma coisa hoje. Como é que acontece lá? Normalmente é nos rios. Garimpo, grande parte, 90% nos rios. Aí você coloca uma draga e vai tirando
sugando o fundo do rio. Passa por todo um processo de separação, que utiliza mercúrio. E é extremamente caro. Tanto o mercúrio é caro como a draga é cara. Então, assim, isso não é coisa de pessoas individuais, de pessoas que estão ali tirando um ourinho não é aquela peneirinha, não. Não. Isso aí são grandes empresários, grandes pessoas que têm capital, né? Uhum. Às vezes com envolvimento de prefeitos. Então é gravíssimo. Já tem organizações criminosas aqui do Sudeste atuando lá, inclusive na Extração Ilegal do Ouro. Porque ali na Amazônia se formou uma holding criminosa. Então tá tudo misturado. Droga, madeira, ouro. Então o cara tira ouro, já sai do país pela Colômbia para a Bolívia, já volta com droga. Compra a cocaína. Compra a cocaína, aí tá apertando muito, vai para madeira. E nós tivemos um caso lá, muito emblemático, que foi um cara que era traficante de drogas a vida toda. Vários inquéritos, sentença transitada em julgado. Em determinado momento ele saiu da droga e foi para madeira. Ele em 3 anos movimentou, foram 10 mil metros cúbicos de madeira. Ele rendeu 17 milhões, quase 18 milhões de reais. É altamente rentável a madeira. E a gente fala 17 milhões de reais, e isso daí, ele vendeu essa madeira a preço de merda enlatada, né? A preço vil. Deu. Tanto que está entrando nos Estados Unidos, está entrando na Europa, um preço ridículo. E isso é interessante porque a gente ouve muito falar aí que os indígenas, né, trocavam para o Brasil o bugigangas, né? Querendo passar uma imagem negativa do índio, né? Na verdade, o índio aquilo não era um bugiganga, né? Aquilo tinha uma tecnologia muito mais avançada. Eu acho que eles faziam um negócio muito mais inteligente que nós fazemos hoje. Né? A gente está fazendo muito pior. Nós estamos vendendo uma árvore que leva 1.800 anos, 1.000 anos, 1.200 anos, com base em estudos científicos nisso, falando isso. E a gente vende lá mais barato que eucalipto, mais barato que pinos. Pode entrar em qualquer site de madeira nos Estados Unidos, vai ver lá. O pinos é mais caro. Por isso que já tem nos Estados Unidos uma ação acusando o Brasil de dumping na madeira. Caraca, uma das poucas coisas que eu concordo com ele, o empresário americano pedindo pro governo americano intervir no Brasil, porque o tráfico de madeira tá prejudicando a indústria madeireira de lá. É, lógico. Que os caras obedecem às leis ambientais americanas. Lá eles têm uma indústria muito forte de plantação de madeira. Geralmente é o pinos. Como o Brasil tem também, Uhum. E aí eu acho que esses caras que plantam madeira, esse negócio tem que ser valorizado no Brasil. Nós temos 7 milhões de hectares plantados de eucalipto e pinos. E isso aí tem muita força nas nossas exportações. E o plantio dessas árvores, essa indústria, salvou, por exemplo, a Mata Atlântica, na minha opinião. Um dos fatores de ainda ter alguma coisa na Mata Atlântica foi que chegou o eucalipto e o pinos. Existe uma demanda enorme por madeira, né? E o gás de cozinha. Né? Isso aí ajudou também. Mas nós estamos fazendo isso, acabando com a Amazônia. Algumas poucas pessoas ficando multimilionárias, porque é um negócio de bilhão. E outra coisa, para você sair com madeira, é uma balsa, né? Uma balsa imensa. Não é como sair com cocaína, que você pode esconder cocaína muito mais fácil. Agora, cara, passar com madeira só se tiver conivência do Estado. Eu tava pensando nisso. Se você fala assim, o cara levou ouro, sei lá. Ele leva 1 quilo de ouro. Isso. Pô, sei lá, uma pedra desse tamanho. Mas você ainda põe ela, sei lá, dentro de uma mochila. Você carrega isso. Cara, pra você levar uma tora de madeira. E não é só uma, sabe? São centenas dela. Cada balsa daquela tem 3 mil metros cúbicos de madeira. Puta. 3 mil metros cúbicos. Assim, vou falar, um caminhão lotado. Porque carrega 40 metros cúbicos, pra vocês terem uma ideia. Olha aí, um caminhão é 40, a balsa tem 3 mil. 3 mil. Não, conta daquela apreensão que você me contou que... 226 mil metros cúbicos. Então, eu ia falar sobre isso. Foi uma das maiores já feitas, não foi? Cara, eu acho que é a maior na história mundial. 226 mil metros cúbicos, que eu vi esse número. Mas ele falou que tinha caminhão que ligaria... Rio-São Paulo ainda sobraria 100 quilômetros. Caminhão, um atrás do outro. Mano, um olha atrás aqui. do outro, velho. Não dá pra você fingir que você não tá vendo isso. Porque não é a balsa que tá carregando 3 mil metros cúbicos. Todo o trabalho disso é gigantesco. É uma coisa que não dá pra você mensurar. O Brasil não pega porque não quer pegar. Mas é isso mesmo. Já houve, certeza absoluta. A gente tem uma fronteira desse tamanho, do país continental. A fronteira não interessa, é uma estrada que passa sem caminhão. A gente tem que usar inteligência, né?
o que eu defendo, em termos de polícia, de modo geral, é quanto mais ciência, menos violência. Então, assim, a boa polícia é que usa ciência. Uhum. E através da ciência, imagens de satélites, drones, veículos, vantes de modo geral, né? Veículo aéreo não tripulado, uso de identificação da madeira através de isótopos estáveis. Nós temos esse equipamento lá na Amazônia, depois eu explico mais ou menos como funciona isso. E as vias de escoamento da madeira são limitadas. Ou é rio ou é estrada. Então a fronteira é imensa, mas ocorre um afunilamento. É nesse afunilamento que a gente tem que atuar para utilizar menos força, mão de obra, a gente pode usar muito menos, do que espalhar pela Amazônia toda. Se a gente concentrar em pontos nodais do desmatamento, já reduz bastante. E é preciso combater o senso comum e falar o problema da Amazônia é agropecuária, é soja e pecuária. Eu cheguei na Amazônia em 2011 pensando exatamente assim. No Sudeste, fui para lá. Então, na minha cabeça era soja, gado. Mas a realidade se impôs. O que é a realidade? A realidade é que não tem gado nem madeira. Não tem gado, não tem quase gado, quase não tem soja lá. Se você pegar a produção agropecuária pelo IBGE, você pega os últimos 10 anos. O crescimento da produção agropecuária é 5%, cara. 6%. Aí você pega o desmatamento, 70%, 90% de aumento. Cara. Tem um gap. Isso daí. Tem um vazio ali. O que é isso? É madeira. Mas é consequência também, não? Não. O cara vai grilar assim, a terra, vai arrancar a madeira e depois ele vai vender a mais terra. ou menos. Às vezes, cara, é um negócio complicado. A madeira, ela é a espoleta econômica. É a primeira coisa que rende dinheiro ali. Porque a madeira tropical, né, dura, ela aumentou muito de preço no mercado internacional. Por quê? O grande fornecedor de madeira no mercado internacional sempre foi o Sudeste Asiático. Tá? Filipinas, Malásia. Mas a exploração descontrolada da madeira lá, e tem um artigo interessante de um japonês chamado Minoru Kumazaki. Um artigo de 1992. Você lendo assim, se você tirar Sudeste Asiático e colocar Amazônia, parece que você está falando do Brasil, da Amazônia brasileira. As mesmas coisas. Corrupção. E lá o que devastou as florestas foi a madeira. E a mesma coisa acontecendo na Amazônia. Depois vem soja, depois vem gado. Isso aí, 2 pontos. Primeiro, essa dinâmica, desmatamento soja, desmatamento gado, isso ocorreu. Anos 80, anos 90. Com esse aumento do valor da madeira no mercado internacional, em decorrência do colapso da produção do Sudeste Asiático, as coisas mudaram. A madeira passou a ter muito valor. Então a madeira passou a financiar as etapas seguintes. Então consegue lá o dinheiro com a madeira, e aí já arruma a documentação da grilagem. Entendi. E aí o que vem depois... só um colateral. Isso aí depois vem soja, então eventualmente depois vem gado. Muito raro, tá? Normalmente eles desmatam, não aparece nada depois. Eu tenho mais de 1000 imagens analisadas da época de desmatamento, 10 anos depois. Não tem nada. Até porque o cara fez escondido e saiu e não deixou rastro. Exato. A intenção é não deixar rastro depois disso. Ele é deixa rastro. Se você quiser achar, você acha. Mas é porque ele é um bandido. Ele prefere fazer isso escondido e deixar esquecer isso. Sim. Mas depois eles vão tentar documentar essa terra, vão legalizar ela. Interessante. Mas olha só, a certeza da impunidade está tão grande e a polícia não pega se não quiser. Porque mas é muito escancarado as fraudes. Você é polícia. Você tem autonomia para você fazer o que você quer? Eu tenho, porra. Eventualmente eu posso ser removido. Tá. Mas porque também tem uma amarra. Você fala, o policial não quer. Eu acho que o policial até quer. Dizer que não tem, assim, eu estaria indo contra a história, né? O que aconteceu comigo. Dizer que não tem, claro que tem. Mas por que tem? Vamos lá. São 9 estados. Essa questão de desmatamento é muito complexa, assim, a resolução. A resolução prática é fácil. A questão operacional, nós temos capacidade de, em 6 meses, acabar com o desmatamento. Mas o que pega? Pega 9 estados. Cada estado coloca 3 senadores. Já estamos aí 3 vezes 9, são 27. 27 senadores dessa bancada, que eles financiam grande parte, 90% são financiados por madeireiros. Teve senador fazendo lobby para esses caras no meio da operação, questionando uma operação policial. O cara é um senador até de Santa Catarina, até me processando. Eu vi. Cara, é a coisa mais bizarra do mundo. É brincadeira. Estão defendendo. Por que defende? Você vai ver na campanha,
O cara que esse senador de Santa Catarina defendeu, doou 50 mil reais pra campanha dele. Nunca tinha doado pra campanha antes. Cara, sabe? Precisa mais do que pra provar a corrupção? Você consegue rastrear tudo isso aí. Eu ainda fui condenado em primeira instância, tu acredita? Sério, rapaz. É uma vergonha, né? Mas fazer o quê? Então... A vingança não é... Eu não vou falar que a vingança é um prato que se come frio. Vou falar o seguinte, a justiça é um prato que se come frio. Cara. Ela tem um prazo, mas ela vem. Você ainda acredita na justiça aqui? É o que me resta. Se eu não acreditar na justiça, eu vou fazer o quê? E eu acho o seguinte, a gente vive num país democrático, então assim, nós temos que... O judiciário erra. Mas certo mais do que erra, na minha opinião. Eu perdi uma, mas ganhei várias. Ainda está em grau de recurso, então assim, eu acho que uma das bases da democracia é o judiciário, um judiciário independente, livre. Eu acredito sim, não acho que é perfeito, não, lógico que não. Mas são seres humanos ali. Então, pelo menos quando está de boa fé, quando o cara erra de boa fé, você vê assim... todo mundo tem direito de errar, mas às vezes tem que ver que não estão de boa fé assim. Não estou falando de nenhum caso em específico, mas revoltado, mas não dá para dizer que eu não acredito na justiça. Eu acredito sim. Você acha que a Amazônia, no ritmo que vai, do jeito que acontece, ela ainda